A doença do mosaico, que assolou as plantações de tabaco em 1892, e a febre aftosa que atacou o gado em 1898, indicavam que algumas doenças podiam ser transmitidas sem bactérias. Era possível passá-las experimentalmente para um fluido infectável. Isso significava passar pelo filtro impermeável a todos os outros micróbios conhecidos. Os culpados seriam os vírus, que se reproduzem assexualmente por ficção binária. Somente no interior das células vivas. São menores do que as bactérias e visíveis somente no microscópio eletrônico. Alguns não são mais do que ácido nucleico envolto em proteína. Alguns são tão simples que podem se cristalizar. Substâncias químicas mais vivas, como nós. Talvez tenhamos começado assim, como a espuma do limo viscoso do começo do mundo. Os vírus ameaçam as criaturas humanas com doenças desagradáveis e perigosas, desde a poliomielite e a pneumonia até resfriados e verrugas. Egoisticamente, nós nos vemos como alvo principal do exército vasto e voraz das bactérias e dos vírus. Porém, os animais, os peixes, as flores e as árvores, insetos e ostras, todos têm a saúde e a vida ameaçadas pela infecção. Seguindo o princípio de Sweet, de que as pulgas têm pulgas menores que as picam, até as bactérias ficam doentes e morrem, vítimas dos pequenos vírus bacteriófagos que parecem girinos, descobertos em 1915. Nós todos vivemos de alguma outra coisa. Nosso mundo é um paraíso de parasitas. Tantas bactérias e subespécies de bactérias estavam sendo descobertas no reinado da rainha Vitória e de seu neto, o czar Guilherme, que exigiam uma classificação numa lista telefônica microbiana. O grupo Salmonella irrequietum, abanando as caudas, compreende hoje mais de 1000 espécies diferentes que provocam infecção intestinal. Passaram a ser o tema das conversas cotidianas e levaram pânico ao povo e aos políticos da Grã-Bretanha, em 1988. Provocando a espetacular renúncia da subsecretária de Saúde Edwina Currie, 1946. O homem, com sua notável engenhosidade, criou fornos de micro-ondas e comida congelada, meios ideais para a propagação dos seus inimigos unicelulares invisíveis. E seu confortável ar-condicionado transformou numa ameaça assassina os antes ignorados cocobacilos, que agora disseminam a doença dos legionários. Como um recurso de economia, a alimentação das galinhas com suas próprias fezes, ricas em salmonelas, transformou o ovo do desjejum dos ingleses em Borgias levemente cozidos, levando as granjas da Inglaterra à ruína, como as vinícolas francesas no passado. O primeiro a classificar as salmonelas foi Daniel Elmer Salmon, 1850-1914, um americano de porte distinto, de cabelos brancos, sobrancelhas espessas, bigode aparado e barba em ponta. Fiquei intrigado quando vi sua fotografia no Museu Wellcome de Medicina. Com qual pessoa notável se parecia aquele guru das doenças intestinais? Até encontrar na rua seu sócia, o amigo de todo mundo, o santo sanitário Coronel Saunders. A mentalidade germânica saltou para a classificação dos micróbios com a mesma agilidade com que saltou para a metafísica ou o misticismo. A mentalidade britânica explorou as doenças sobre as quais o sol jamais se põe. O médico hindu Sushruta, 500 d.C., suspeitava que a malária era disseminada não pelo ar, mas pelos mosquitos que zumbiam ao fim do dia, com a mesma percepção com que suspeitava que os ratos mortos transmitiam a peste.
Marco Polo, no século XIII, observou os cortinados contra mosquitos, que mais tarde velaram os sonhos, as paixões e o suor da insônia do Raj britânico. Os professores togados de Cambridge eram atacados pela febre dos pântanos, mas continuaram, como todo mundo, a ignorar os insetos que injetavam a febre intermitente, até que em 6 de novembro de 1880, o oficial médico do exército francês na Argélia, Alphonse Laveran, 1845-1922, descobriu o parasita unicelular Plasmódio nos glóbulos vermelhos do sangue de doentes de malária. O escocês Sr. Patrick Manson, 1844-1922, foi diretamente da Universidade de Aberdeen para o serviço de alfândega da Marinha Imperial da China, chegando à praia de Formosa numa noite escura de 1866. 3 anos antes da descoberta de Laveran, ele afirmou em Hong Kong que os vermes filária de 5 centímetros de comprimento causavam elefantíase, uma condição provocada pelo bloqueio dos condutores da linfa humana, que pode causar um edema gigantesco nos membros e obrigar os homens a carregar os testículos num barril para se movimentarem. Além disso, ele descobriu que as pequenas e extremamente móveis filárias larvais que invadiam o sangue dos pacientes eram sugadas à noite pelos mosquitos Culex faticans, depois incubadas neles e em seguida passadas para outra pessoa. Ninguém acreditou. Manson voltou para casa e fundou a Escola de Medicina Tropical de Londres. Em 1894, ele conheceu o futuro Sir Ronald Ross, 1857-1932, nascido na Índia, filho de um general, de pescoço grosso, com um bigode espetado de oficial não comissionado, que acabava de desembarcar do navio Peiyou, de licença do Serviço Médico da Índia. Manson apresentou a ele, por meio do microscópio, o parasita da malária do oficial francês da Argélia. O estudioso Roche, de volta ao seu laboratório na frente da estátua da Rainha Vitória, voltou a encontrar o parasita em 20 de agosto de 1897, no estômago do mosquito Anopheles, que tem pontos escuros nas asas. Tamanho foi o júbilo do Império Britânico, com a elucidação da doença que devastava indiscriminada e impertinentemente os navios e seus governantes de capacetes de cortiça e abanadores para espantar os mosquitos, que essa data foi denominada Dia da Malária, comemorada com enormes almoços no Instituto Roche, em Putney. Roche também escrevia poesia, que agradou imensamente a Osbert Sitwell. Outro bacteriologista poeta foi Max von Pettenkofer, 1818-1901, da Bavária. Parecido com Victor Hugo, que cometeu suicídio. Von Pettenkofer duvidava com tanto ardor da descoberta de Koff em 1884 que a cólera era causada por um germe móvel, com a aparência de uma vírgula, que tomou publicamente um copo inteiro de água contaminada. Ao contrário de Tchaikovsky, ele saiu ileso. A teoria de Sir Ronald Roche foi definitivamente comprovada por Manson. Ele fez com que um jovem fosse picado por mosquitos, e o jovem apanhou a malária. Esse jovem era seu filho. O Império imediatamente declarou guerra ao mosquito, devastando seu habitat, matando em pleno voo, protegendo seus alvos com repelentes. Os americanos, como em 2 outras ocasiões, acompanharam o Império nesta luta. A Companhia Francesa, que começou a construção do Canal do Panamá em 1880, faliu em 1888. Tinha empregado 86.800 homens, dos quais
52.816 adoeceram e 5.627 morreram, quase todos de febre amarela. A febre amarela é uma icterícia explosiva, uma doença viral transmitida pelo mosquito tigre listrado. Isso foi provado repetindo-se a tradição Manson por dois bacteriologistas de Baltimore, James Carroll, 1854-1907, e Jesse Laziar, 1866-1900, ambos picados por mosquitos infectados. Carroll se curou, Laziar morreu. O chefe de estratégia americana na Guerra do Canal foi o Major Walter Reed, 1851-1902, um bacteriologista da Universidade Johns Hopkins, que já havia exterminado o mosquito em Havana. Seu comandante de campo era o enérgico coronel William Crawford Gorgas, 1854-1920, de Mobile, que havia sobrevivido a um ataque inimigo quando servia como cirurgião do exército, no Texas. O coronel Gorgas entrou em ação com lança-chamas, grupos de ataque, guerra química, armadilhas aquáticas e multas por abrigar o inimigo, matando com clorofórmio todos os prisioneiros. O preço da sua ofensiva foi calculado em $10 por mosquito. Quando o canal foi aberto, em 1913, a zona do canal, em relação ao índice de mortalidade, era 2 vezes mais saudável do que os Estados Unidos na época. A mosca tsetse, com 2 centímetros de comprimento, marrom, sugadora de sangue, transmite aos seres humanos a doença do sono, uma das muitas do vasto reservatório de doenças provocadas nos animais selvagens pelo protozoário de cauda longa, o Trypanosoma. O Trypanosoma foi descoberto no sangue dos doentes em 1849 por Sir David Bruce, depois que ele foi transferido de seu posto em Malta para a Zululândia. A mosca tsetse foi notada por David Livingstone, 1813 a 73, ex-operário de Glasgow, médico, missionário, explorador, descobridor da grandiosa Catarata Vitória e que durante 30 anos sofreu de uma fratura não soldada no braço, causada por uma mordida de leão. Ele vira mosca em 1857, 14 anos antes de se perder na selva. Hoje, 1/3 das mortes no mundo tem alguma relação com moscas.